Vamos conversar com Cláudio Prisco Paraíso, é hora da política aqui no SBT Meio-Dia. Está chegando o Prisco, porque tiveram manifestações durante o final de semana, inclusive com um tumulto em São Paulo. Como é que isso reflete na situação política do país, aqui em Santa Catarina? E também tem os depoimentos na CPI dos respiradores. Conta tudo pra gente a partir de agora, Prisco. Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando. Boa tarde a todos. Olha, o Brasil ficou colorido. Em Brasília, uma grande manifestação, tivemos também em outras grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo. Só que na capital paulista o brilho não foi o mesmo. Porque um grupo que se apresentava como na defesa dos postulados democráticos brasileiros estava armado de pedaços de pau, pedras, e vestindo camisas dos times paulistas. Na verdade, se apropriando delas. Seguramente, os times de São Paulo não estavam ali representados. Foi uma estratégia, evidentemente. E quiseram ir para o confronto com aqueles que estão ocupando o asfalto já de longa data, na maior parte deles respaldando a figura do presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que a polícia teve que se colocar entre os dois grupos. Só que o grupo verde e amarelo, ordeiro, como vem ocorrendo até aqui. Agora, esse novo grupo que veio às ruas, porque as esquerdas estão querendo também ocupar as ruas para fazer oposição, não se sabe se querendo derrubar o presidente eleito com quase 58 milhões de votos, ou algo parecido, mas o fato é que eles provocaram tumulto. Curiosamente, São Paulo, berço de partidos como o PT Trabalhadores e o PSOL. Essa que é a grande verdade. É lamentável, porque o asfalto tem que ser ocupado por todas as tendências políticas, partidárias, ideológicas, programáticas de qualquer ordem. Agora, de maneira ordeira, sem agressão, sem violência. É gente que não está acostumada à defesa, à troca de ideias, ao debate das ideias. Tem que ser na força, tem que ser na porrada, lamentavelmente. Fica aqui o registro de que o país possa ser abrilhantado e iluminado no momento de pandemia por figuras as mais diferentes, com bandeiras a serem desfraldadas de todas as frentes, mas de maneira democrática, legítima e ordeira. Pois muito bem, paralelamente a isso, o que se acompanha aí no fim de semana? Protestos contra quem? Qual é a figura central hoje da população brasileira? Foi dito aqui na sexta-feira. Supremo Tribunal Federal. Olha, a rejeição do STF suplanta com folga a do Congresso Nacional. Com folga. Hoje é onde está mirando a sociedade. Justamente pelo comportamento inadequado, não é só de alguns ministros, não. Porque se alguns deles discordam desse posicionamento, teriam que se manifestar à luz do dia publicamente. Na medida em que silenciam, consequentemente estão a respaldar iniciativas como a de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Celso de Mello e tantos outros. Que isso fique muito claro. Agora, o STF está querendo bloquear contas, ou já está bloqueando contas de redes sociais. Vejam só a que ponto nós chegamos. Isso é censura na raiz e fere o sagrado direito de liberdade de expressão, que é um preceito constitucional. E isso, na verdade, representa intimidação do senhor Alexandre de Moraes, que montou um inquérito
obscuro e ilegal para investigar pessoas, para fazer busca e apreensão, como ocorreu na última quarta-feira, de brasileiros que sequer indiciados foram pela Polícia Federal. Eles não devem nada a ninguém. E foram visitados, tiveram a sua casa revistada. O Supremo está suplantando todos os limites aceitáveis. E com um detalhe, com o silêncio vergonhoso e obsequioso da mídia tradicional, que nada disse, que nada falou, e que setores consideráveis estão a deturpar as informações, estão com postura sistemática querendo derrubar um governo. Nada disseram. Quietinhos, bonitinhos. Sim, porque censura, intimidação e o fim da liberdade de expressão só nas redes sociais, que, na verdade, as redes que elegeram Jair Bolsonaro presidente da República. Agora, na mídia tradicional, não. Não aceitamos censura. Mas não defendem a liberdade de se manifestar nas redes sociais. É algo realmente lamentável o que se observa nesse momento. Na verdade, é um conluio de setores da mídia convencional, que tem tido seus interesses financeiros contrariados, juntamente com políticos já feitos a maracutaias, e também, nesse conluio, o Supremo Tribunal Federal, cuja sua composição, em mais de 80%, veio de governos do PT trabalhadores. É aquilo que já falamos aqui, meu caro Fernando, sobre a necessidade de investigarmos como esses ministros, como essas personalidades chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Foram batinados no Senado e os nomes foram aprovados, sim, claro, mas alguém os indicou. São magistrados com 30, 35 anos de carreira? Não. Tem advogado do PCC, como já foi dito aqui, tem advogado do PT Trabalhadores, tem o primo de um ex-presidente da República, tem outro cuja mulher era a melhor amiga da esposa da primeira-dama Lula da Silva, e daí por diante. As razões são as mais exóticas, para não dizer outra coisa. Portanto, vamos agora observar o desenrolar dos acontecimentos. Não se faz aqui defesa do governo Jair Bolsonaro, não. Ele é um péssimo presidente no seu comportamento, nas suas atitudes, sem dúvida nenhuma, mas foi eleito. E a eleição precisa ser respeitada. Como já estão vendo que não é possível impeachmentá-lo na Câmara dos Deputados, porque daí o vice, Hamilton Mourão, assumiria se ele viesse a ser considerado impedido, o que é pouco provável, não há clima nas ruas para isso. Não, temos que tirar os dois. Então já estão buscando um caminho via justiça eleitoral para considerar abuso do poder econômico na campanha da chapa Bolsonaro-Mourão. Vejam a criatividade. Reuniões vêm acontecendo com ministros do Supremo, do TSE, presidentes de casas legislativas, vendo como fazer para derrubar um governo eleito legitimamente no voto e na oposição da mídia tradicional. Agora, vale registrar. O que encontramos até hoje, em 1 ano e meio de governo, completado hoje, de corrupção praticada no âmbito da União? Um item. Nada. Zero. Ah, mas os filhos e o próprio Jair Bolsonaro, quando era deputado, investiguem e cada um responda por eventual malfeito realizado no passado. Refiro-me ao atual governo. Qual foi a prática de corrupção? Diferentemente de muitos estados brasileiros e de muitos governadores.